porque o tema mesmo é esse aqui. Essa é a grande praga que assola o sertanejo hoje em dia. Essa desgraça aqui. E por que isso é uma desgraça? Porque neste momento, até ali o sertanejo universitário, PIB, terra, Hilux, bota assim, pecuária, soja, colheita, lavoura até que sim. Mas tipo, tudo isso eram temas que o sertanejo não tocava. Ele até tocava, mas não de um jeito diretamente assim, ó. Isso aqui é indústria. E indústria é foda. O sertanejo não fazia isso. Nem no universitário. Quer dizer, chega um momento que no universitário isso começa a acontecer, que é quando as coisas começam a ficar mais turvas. E começam a surgir artistas que vão querer sim falar da pecuária. Que vão querer sim falar do que o agro tá desenvolvendo. E é aí, gente. É aí. É nesse momento em que nós estamos agora. Pois aí você dá a mão pra coleguinha, dá a mão pra coleguinha do lado e se sinta parte da história. Pois você está vivendo a história hoje. Hoje nós vivemos a história do agronejo. E na história do agronejo, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, agro é mais fácil a gente dizer onde não tem agro do que dizer onde tem agro. E aí eu tô falando de agroindústria, agronegócio. Tipo, na praia não tem agronegócio. É tipo isso, saca? Na cidade não dá pra você plantar, fazer lavoura. Em São Paulo. Em todo outro lugar que alguém tem terra, e muita terra, o agro tá lá. Então ele tá lá no Rio Grande do Sul, ele tá lá na Santa Catarina, ele tá lá no Paraná, ele tá no interior de São Paulo, ele tá no Mato Grosso Sul, ele tá em Minas Gerais, ele também tá no interior do Rio, ele tá no interior do Espírito Santo, ele tá no interior de Goiás, ele tá no interior do Mato Grosso, ele tá no interior de Rondônia, ele tá no interior do Pará, ele tá no interior do Amazonas, agora com desmatamento, ele tá até no Acre. O agro tá em todo lugar. Portanto, pra uma temática grudar nele... Vocês já jogaram Super Mario World de Super, né? Sabe quando você tá naquelas telinhas que o Mario tem que andar na gradinha? Quando alguém vai grudar nele, nessa grade sendo o agro, o estilo que vem, que no caso é o sertanejo, e gruda, ele vai grudar nessa ideia. Na ideia de isso é tudo uma coisa só. Isso é tudo um grande campo pra gente explorar. E esse grande campo, a gente já se mentiu muito tempo, né? Falando que quem tava com ele na mão eram as pessoas. Vamos parar de mentir? Tá chato. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar a verdade. Vamos começar a falar que não é de fato do povo, que é do agro, que é da pecuária. Vamos começar a falar de quem quer mesmo. Vamos começar a falar que a gente tem mesmo. Não vamos mais olhar com medo, ter medo de falar pras pessoas que a gente tem coisa pra caralho. Porque a gente só tá segurando na grade mais forte do mundo, desse país. Porque, se a gente for pensar em PIB, sei lá, não sou muito bom em porcentagens não, tá? Eu sou bem ruim, pra falar bem a verdade. Mas o que a gente pode dizer é que o PIB brasileiro, boa parte desse PIB é levantado por meio do agronegócio. O agronegócio tem uma fatia desse PIB muito alta, especificamente por conta de número mesmo, né? Não necessariamente por distribuição, mas por número bruto. Digamos assim, essa responsabilidade, essa fatia do PIB que o agro sempre teve, pelo menos desde o pós-guerra, o agro nunca deixou de mentir. Ele nunca deixou de falar que era dele, e ele também nunca deixou de dizer que essa fatia é responsável pela comida que tá na sua mesa. Ele nunca deixou de falar isso. Mas o Chitãozinho e o Chororó, pra falar disso, eles poderiam falar, sei lá, numa entrevista. No agronejo, as pessoas estão dispostas a laurear essa perspectiva do agro. Qual é, assim, o início disso? O início disso é, por mais que o sertanejo seja a música do campo, o trabalhador não povoa tanto o campo mais. Portanto, enquanto estilo, é difícil até pra gente falar que sertanejo é um estilo que só é ouvido no campo, por exemplo. Tem pouca gente no campo. Tem muita gente no campo, claro que tem muita gente no campo, mas tem muita gente na cidade. E muita gente na cidade que ouve sertanejo. E que tem uma memória do campo, às vezes por conta dos pais, família, às vezes porque morou um tempo no campo. Mas não tá, as pessoas não estão mais lá, não tem mais a ver com o cotidiano de ninguém aquilo. Aquilo conta uma história, um conto de fadas, que tá muito além do conto de fadas, porque nem nos sonhos mais belos e dourados da meritocracia, as coisas aconteciam dessa forma ou aconteceriam dessa forma. O pessoal do agro exalta suas colheitadeiras. E
Se trata basicamente de um processo em que, para que as coisas aconteçam no mundo do agro, que não é mais um mundo de muitas pessoas e pequenos sítios, durante boa parte do tempo ele nunca foi, né? Mas assim, tipo, o agro, ele vai para um espaço onde já não tem mais ali o trabalhador, a trabalhadora rural mesmo, fazendo colheita e tudo mais. É muito maquinário, muita coisa para ajudar a produtividade, certo? E as principais formas de comércio das pessoas que compram e vendem, sejam os equipamentos, sejam os insumos, seja veneno, seja o que for, são pessoas que vão ter ali, digamos, uma grana muito alta e que vão ser em pequena quantidade, não é tanta gente, é um número razoável. E essas pessoas, para poder fazer negócios, vão se organizar em feiras. Sim, feiras. E aí aqui tá uma foto daquela Exposição Universal de Paris, de 1889. Você lembra aquela época? Vocês lembram? Vocês estavam vivos? Não sei se vocês lembram. Naquela época em que existia umas feiras, que os caras falavam assim, Feira Mundial. E aí a Feira Mundial era as pessoas que moravam em qualquer país que não fosse um país europeu ou Estados Unidos. No caso aqui, acho que ainda não era Estados Unidos, era só a Europa mesmo. Quem não viesse daqueles lugares, eram exóticos. Exóticos, né? Exóticos, são pessoas exóticas. Olha só. Nossa, que interessante. Ai, que mundo legal. Um mundo exótico. E do outro lado, eu tava lá, eu era à toa, boa. E do outro lado, tinha o desenvolvimento. Tinha a civilidade, que eram os europeus. Enquanto os europeus iam às feiras para falar de negócios, para tratar de negócios, para fazer negócios, pessoas de outros lugares do mundo iam à feira para ser circo. Da hora. Essas feiras, elas têm muita proximidade com as feiras que o agro faz. Em várias cidades do interior, porque o agro precisa mover dinheiro. O agro também é feito de quem produz maquinário para o agro. Esses maquinários, eles precisam ser vendidos. Como que eles vão ser vendidos? Em concessionária? Você não compra colheitadeira em concessionária. Você vai numa exposição. Você cola num lugar onde vai estar lá, vai estar tudo exposto. Tá ligado? Era a Expo França da época. Exatamente, é isso aí. É isso aí. É literalmente isso. Nessa feira, a ideia do exótico e do desenvolvido, ela também acontece. Só que o exótico é o pobre e o desenvolvido é o rico. O rico vai lá e compra a colheitadeira. O pobre que não tem dinheiro pra comprar, ele tira uma foto. Ele entra na colheitadeira lá e tira uma foto. Essas feiras que estabelecem para uma sociedade que deveria ser igualitária, né? Minimamente. Pessoas vindas, sejam da mesma cidade, sejam do mesmo estado, que tinha que ter pelo menos ali um núcleo de homogeneização, é extremamente heterogêneo. Extremamente classista, assim como qualquer outra exposição, e que monetiza tudo aquilo em cima de uma movimentação de grana que o agro precisa fazer para ele se manter uma indústria. Ele precisa vender maquinário, ele precisa comprar maquinário, ele precisa disso para se fazer enquanto indústria. Agronejo é o sertanejo que exalta esse campo. É isso que é o agronejo. Se lá atrás a gente podia falar de um sertanejo que exaltava o campo do Brasil nos anos 40, nos anos 50, o agronejo, enquanto estilo, corresponde ao que a gente tem hoje no país, que é muita riqueza para pouca gente. Os grupos, as duplas de agronejo, elas são volumosas? Nem tanto. Hoje, o principal reduto dessas pessoas é um reduto chamado Agroplay. E aí eu convido vocês para ver uma matéria comigo. Temos aqui uma matéria do site I Hate Flash. Você sabe que site que é esse? É um site que o GG Albuquerque, do Volume Morto, a gente já falou dele aqui, ele escreve para esse site. E eu peguei esse texto aqui dele e eu achei bem bom pra gente entender como que a relação do agro gira em torno do agronegócio. Porque o ponto é, a gente precisa saber que essa galera do agronejo quase que tem CEP. O foco dessa galera é Londrina, no Paraná. Especialmente os artistas mais famosos que estão bombando agora, como, por exemplo, a dupla lá, Os Agroboy, que fechou com a Warner no ano passado, antes das eleições, e da Ana Castela, por exemplo. Esses são artistas que estão estourados
que estão conseguindo aí show pra caralho em tudo que é canto, e são artistas que todos são produzidos ao redor de Londrina. E aí tem duas matérias que a gente vai precisar ler. Uma delas é essa e a outra é a da Ana Castela. O ponto é, a narrativa do agronegócio estar na música já é um problema, mas como eu disse, ela tá há muito tempo. Vocês vão entender aonde tá o buraco. Não é nenhum segredo ou novidade que a indústria da música sertaneja tem um forte vínculo com o agronegócio. Em outubro de 2020, Gustavo Lima, com 2 T's, recebeu um cachê de 1,5 milhão para cantar na live do embaixador no agronegócio. Olha o nome da live, embaixador no agronegócio. Ele é embaixador? Não. O Gustavo Lima é um representante do agronegócio? É. Mas ele é tá mais pra porta-voz, né? Mas tudo bem. Transmitida de uma enorme fazenda de soja no Mato Grosso. Sim, você ouviu certo, uma enorme fazenda de soja. Ainda em 2018, Paulo Cesarino, dono do estúdio Up Music, que possui mais de 20 anos de atividade e já gravou artistas como Michel Teló e o próprio Gustavo, deu o papo sobre essas relações entre o agro e os sertanejos. A alta do PIB agropecuário está ligada ao crescimento da música sertaneja no Brasil. Como o sertanejo vive de vender músicas nas feiras agropecuárias, foi privilegiado. Certo? É nóis, Pepa. Boa noite, meu querido. Disse em entrevista à Folha de São Paulo. Mais recentemente, essa ligação vem ultrapassando o financiamento nos bastidores e chegando nas músicas em si, com menções diretas à pecuária, à plantação de soja e ao enriquecimento dos grandes fazendeiros em suas letras. Chamada de agronejo por alguns fãs, essa nova vertente constrói uma identidade agroboy e sua autoafirmação orgulhosa e ao mesmo tempo opera como máquina de propaganda da indústria agropecuária, muitas vezes apropriando-se de discursos e narrativas de gêneros musicais marginalizados como é o funk. Preste atenção no termo, tá? Agroboy. Agroboy. Imagina que um monte de Mauricinho mesmo. Imagina o perfil do Mauricinho. Né? A polo da Lacoste, provavelmente. Aquela blusa de meio de lã, assim, com a manga com um nozinho aqui, né? Aqui em cima, assim. Bermuda, sapatênis, né? Esses caras. Pensa que 5 deles se juntaram pra fazer música falando de como era legal ser Mauricinho. E fazendo música do tipo, eu moro na cobertura dos Jardins mesmo. E lá é foda, e dá pra ver a cidade de cima. E é muito legal olhar da cidade de cima e ver vocês lá embaixo. É isso que acontece aqui. A galera tá exaltando uma postura de playboy, só que no caso do agro. E essa exaltação, ela não é feita com nenhuma vergonha. A gente tem o costume de olhar pra isso de uma forma de zoeira. As artes, tudo bem que elas aceitam esse perfil, aceitam. É só pagar que aceita. Mas a gente sempre dá uma zoada com isso. No caso dessa galera, não. É ostentação. Assim, a coisa vai muito mais pro lado da ostentação, de ostentar mesmo esse lado playboy do filho do agropecuário, porque não é o dono da fazenda que tá cantando, ele é filho do dono. Então é a mistura da Betina com a ostentação, assim, que tipo, não tem nem a vergonha de virar e falar eu mereci. Não mereceu não, quem mereceu foi o pai. Agora eu tô cantando e tomando e indo de Hilux e foda-se. Isso é o agronejo. Esse é o agroboy. Aqui o engarrafamento é de boi. O arroba da internet aqui é de gado. Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi. A soja desse ano deixou nós folgado. Entoa o cantor Lobê, do Mato Grosso, na música Respeito Agro, que dá o título do DVD lançado em fevereiro. Outra música simbólica é Os Meninos da Pecuária, da dupla paranaense Léo e Rafael. Esse Rafael é um dos empresários da Ana Castela. Eu vou colocar pra vocês aqui. Então, eles estão falando desses caras aqui, ó. Léo e Rafael é essa dupla. A ponta, o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada. É a rua que o Bibi começa a cumprir de pecuária. Tipo, essa frase é uma frase muito estranha. No sertanejo, assim, tipo, mainstream, tá ligado? O PIB começa com P de pecuária. Politicamente falando, é engajado. Percebe? De novo, eu vou falar de novo. Politicamente falando, é engajado. Isso é um tanto quanto... Talvez não novo, não é novo. Isso não é novo na música, isso não é novo nunca. Mas assim, é escancarado pro estilo. Ao ponto de alguns artistas do estilo se sentirem desconfortáveis frente a essa postura. Como, por exemplo, o Chororó, que foi um cara que teve dificuldade de se associar ao Bolsonaro. Exatamente também porque tem isso daí junto com o que o cara faz. Essa proposta tem muito a ver com a perspectiva que o Bolsonaro e a sua agenda dava pro agronegócio dentro do Brasil. Isso aqui, gente, isso aqui é claramente
engajado politicamente. Isso é um manifesto político. Agronejo é político. Político. E ele sabe disso. Porque esse é o ponto. Gira em torno de uma, hoje, produtora. A produtora é a Agroplay Records. Mas esses caras, em específico, esses caras não estão envolvidos com essa produtora diretamente. Mas tudo bem. Isso aqui é do clipe. Em 2020, o campo movimentou mais de 990 bilhões de reais. De novo, é engajado. É tipo, agro, dá pra mim aí o manual de vocês. Passa pra mim, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim. Daqui que eu vou colocar embaixo do meu braço aqui, ó. Tá seguro. Agora nós vai. Tudo que tiver nessa cartilha, nós vai premiar. Tudo que não tiver, nós vai xingar. Beleza? Boa. Tá bom pra mim? Tá. Tá bom pra vocês? Tá. Bora. É isso. E tipo, é tudo mentira. É tudo mentira. Tudo mentira. Desde a Fazenda, só um desses dois teve vida no sítio. Um deles, que é o da direita, tentou ser cantor de rock. Tipo, em Londrina mesmo, teve banda e os caralho, tá ligado? É tudo mentira. É tipo, tudo mentira. Mesmo. É o jeito mais... mais organizado de mentir, assim. Porque é uma mentira que vende, que parece de verdade. Mas assim, ninguém me convence que esse treco aqui anda de cavalo, mexe na... Mano, esse cara da esquerda, ó. O cara não consegue balançar o braço direito pra fazer a laçada. Esse aqui é mais animado, da direita é mais animado. Eu confesso, ele é mais animado. O da esquerda, pelo amor de Deus, velho. Porra, pelo amor de Deus, mano. Vocês estão percebendo os balãozinhos? Vamos ler os balãozinhos? Eu quero ver os balãozinhos. Arroba do Boi Gordo bate recorde histórico e atinge R$317. O Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo. Voltando. Com 52 milhões de views, a canção, essa que a gente acabou de ouvir, abre com o áudio de um vídeo viral de uma criança na faixa dos seus 5 anos dizendo: meus amigos já perguntaram na escola o que eu vou ser quando eu crescer. Eu falei que já sou formado na pecuária. A letra da música combina a ostentação de um pasto cheio de cabeças de gado, que podem valer mais do que algumas Ferrari, e exaltação da indústria do campo. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária, aquilo que a gente já tinha falado, dizem eles, enquanto o videoclipe vai exibindo estatísticas que glorificam o setor, como em um PowerPoint publicitário. PowerPoint publicitário. Eu acredito que a gente poderia, sim, ter apresentado esse PowerPoint de modo diferente. Assim, a música retoma a antiga estratégia de se legitimar apresentando os interesses da agroindústria como interesses de toda a população, construindo uma imagem e reputação de produção de riquezas do país que esconde suas responsabilidades na crise ambiental, no negacionismo climático e no extermínio de povos indígenas. Isso é nevrálgico. Quando você adota uma posição, uma narrativa no seu discurso, e essa sua narrativa ela é impulsionada por uma indústria como a do agronegócio, o que acontece é, você começa a fazer vista grossa para subprodutos do capitalismo que vão destruindo o planeta e que vão piorando a vida das pessoas a médio e longo prazo. Ainda assim, isso não só ocorre agora, ocorre desde o início, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. Lógico, sempre vai acontecer assim. Eu não me iludo. Mas é importante a gente nunca esquecer disso. Sempre essa ótica do PIB que começa com P de pecuária tá escondendo desastre ambiental, tá escondendo genocídio de povos indígenas, tá escondendo questões relacionadas a aquecimento, negacionismo climático, ou, por exemplo, muito importante, a gente nunca pode esquecer, racismo religioso. Nunca esqueçamos disso. Nunca. Continuando. Respeita o agro, porque é o agro que carrega a nossa nação, diz um dos comentários da música no YouTube. Um outro completa: a pecuária brasileira está dando orgulho, trabalho duro junto com tecnologia, cultura do reaproveitamento e do não desperdício. Parabéns pela música e parabéns a todos e todas que trabalham em todos os setores da pecuária.